E aí, turminha do Primeirão, como estamos? Saudade de vocês, né? O bom é que daqui de casa, né, a gente gravando as videoaulas, a gente não precisa, ei, menino, faz silêncio aí, deixa de barulho, né? Mas, na verdade, sinto falta, assim, desse contato, né, dessa energia que a gente troca todas as sextas-feiras, né? E aí eu venho trazer aqui para vocês uma aula muito importante, que é o capítulo 7, que vai falar sobre fungos, né? É o último capítulo lá do nosso livro, era o último capítulo que a gente ia ver para poder cair na nossa prova de ACB, tá? E aí nós vamos ter essa aulinha aqui, super importante, extremamente importante, tá? A gente vai ter uns 20 minutos aí de informação, tá? Eu vou estar sempre usando aqui com vocês algumas, algumas ferramentas para poder facilitar esse entendimento. Então, eu espero que vocês acompanhem o slide, né? Possam estar me escutando perfeitamente, prestar bastante atenção e as dúvidas vocês estarem enviando, tá? Para o meu e-mail, entrando em contato comigo, né? Pedindo lá a Ciliane, pedindo lá o Robson alguma informação de como entrar em contato comigo, tá? Vou passar para o e-mail de vocês. Aliás, eu já passei para o e-mail de vocês uma atividade, né? Essa atividade que tem que ser feita até hoje, 3 de abril, tá? Até as 23h59. Depois a gente vai corrigir ela. Então, vamos lá. Quando a gente fala de fungos, a gente já começa falando aqui das características gerais desse grupo, tá? Então, eles podem ser unicelulares, eles podem ser pluricelulares, eles podem não, eles devem e são heterótrofos, mas é o tipo de é um heterótrofo por absorção. O que é isso? A gente sabe que heterótrofos são aqueles seres que não têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, né? Então, eles precisam consumir esse alimento. Como é que ele vai consumir? No caso dos fungos, é por absorção. Eles liberam enzimas sobre o substrato, sobre o alimento, e é como se esse alimento entrasse pelo corpo dele. Não é como a gente, que a gente tem uma cavidade, que é a boca que vai ingerir esse alimento. Eles podem ter vida livre, podem viver em colônias ou também parasita. A forma dele de armazenar energia, ó, é na forma de glicogênio. O glicogênio é um polissacarídeo de reserva energética. Eles podem se reproduzir assexuadamente, não produzindo variabilidade genética, não a troca de gameta, ou sexuadamente, onde há essa troca de DNA, de material genético, e aí produzindo variabilidade. A maioria dos fungos, eles possuem sim parede celular, e essa parede celular ela é formada por um polissacarídeo chamado de quitina. Porém, há algumas exceções, tá, moçada? Alguns deles podem ter a celulose, que é um polissacarídeo também estrutural, que ela é mais comum na parede celular das plantas, tá? Hemicelulose ou hemicelulose na parede celular. Vamos para a questão do número de espécies. Quantas espécies de fungos existem? Gente, os patogênicos, que são aqueles que causam doença, a gente tem em torno aí de 200 espécies. A não patogênica, que serve até como alimento, a gente tem em torno de 70 mil espécies. A estimativa é que a gente tem 1,5, né, 1,5 milhão, digamos assim, de fungos, mas claro, né, todo dia está sendo descoberto novos fungos, então esse número ele está bem superior a esse número daí, 1,5 milhão, tá? Milhões. Estamos aqui nos deparando com a estrutura de um fungo de um Basidium miceto, que é um grupo mais comum de fungos, que são justamente os cogumelos, tá? Então, esse cogumelo aqui, galera, esse cogumelo, ele tem esse chapéuzinho aqui que é o basídio, e na verdade os fungos eles não possuem raízes. Olha o que é que eles possuem. Essa estrutura aqui chamada justamente de hifas. O conjunto de todas essas hifas, que é como se fossem as raízes, vão se denominar micélio. E é esse micélio, é o que você pode ver, que vai formar todo o corpo de frutificação do fungo. Essas hifas, elas podem ter esse septo aqui, ó, elas podem ser septadas ou não septadas. Elas podem ter de um ou a vários núcleos, depende do tipo de fungo, tá bom? Essas hifas, como eu falei, essas hifas podem ser uni ou pluricelulares, depende do tipo de fungo, porque tem fungo unipluricelular, tá? O conjunto de hifas, eu falei para vocês que vai formar esse nomezinho chamado de micélio, e eu vou deixar aqui na caneta que é mais fininho, alguns fatores que propiciam o desenvolvimento desses fungos. Então, gente, a temperatura
temperatura um pouquinho elevada, em torno de 36, 37 graus. Locais que tem muita umidade, né? Água. Luz, ou seja, a ausência de luz, na verdade, mais escurinho, e a questão do pH, são fatores importantes para justamente a proliferação desses fungos, ok? Então, nós estamos vendo aqui o micélio e nós estamos vendo aqui a parte de uma hifa, tá? A hifa, gente, é como se fosse a raiz de uma planta, mas não é raiz, porque fungo, ele não é planta. E o conjunto de todo ele é o micélio. Esses micélios, gente, eles podem ser formados, aliás, essas hifas, elas podem ser septadas e só ter um núcleo, ou seja, unicarióticas, olha aqui, núcleo, núcleo, núcleo. Elas podem ser septadas e multicarióticas, vários núcleos, ó, um, dois aqui, ó, um, dois, aqui era só um. Ou ela pode ser senocítica. O que é a senocítica? É que não tem septo. A gente não consegue ver, ó, esses septos. Eu que estou colocando em vermelho. Então, não tem um septo. E ela é todo, o núcleo é todo, né, misturado. Isso vai depender de fungo para fungo, tá, moçada? E aqui ele está mostrando justamente hifas septadas e hifas senocíticas, que não tem um septo. Galera, qual a importância dos fungos? Fungo só traz doença, né? Fica lá o bolor, né? O mofo nas nossas roupas, né? Degrada o pão? Não, gente. Fungo junto com bactéria, eles são decompositores da matéria orgânica, então eles reciclam. Se não fossem as bactérias e nem os fungos, as pessoas iam morrer, iam se acumular em todos os entulhos de corpos e não ia haver a degradação, não ia haver a reciclagem dessa matéria orgânica. Então, eles são decompositores junto com bactérias e fungos, junto com as bactérias. Eles participam da fermentação, que é um processo bioquímico onde há a produção de bebidas alcoólicas, do vinagre, do pão, do iogurte. É um processo feito por esses fungos chamados de leveduras, que são unicelulares. Tá? Unicelulares. Vou tentar escrever aqui com o mouse. Os fungos são importantes, gente, porque eles produzem antibiótico. Galera, o primeiro antibiótico, nós trabalhamos isso em reino Monera-bactéria. Eu falei para vocês que o primeiro antibiótico, ele veio de um fungo, né? E o nome desse fungo era Penicillium notatum. Alexander Fleming, que foi o cientista, ele chegou no laboratório e viu que esse fungo ele crescia, se proliferava e impedia o crescimento de uma colônia de bactérias, tá? E aí, como o nome dele era Penicillium notatum, por isso que veio o primeiro nome do antibiótico como penicilina. Tá aqui o nome dele, ó, penicilina, tá? Então, quem mata a bactéria, na verdade, é um fungo. Alguns são comestíveis, né? O champignon, que vem aí em pizza, pastéis, macarronada. Vamos falar muito de comida, não. Tem relação mutualística, a gente vai ver que mutualismo é uma relação ecológica extremamente importante, onde esses seres eles ficam aderidos um ao outro obrigatoriamente, trocando informações. Nós temos os líquens, que é uma associação de fungo com cianobactérias ou algas, tá? Eles são, digamos assim, os primeiros seres a colonizar qualquer ambiente que antes não foi habitado, tá? Vamos lá, tem uma pedra lá, uma rocha. Pedra não, desculpa os professores da geografia, né? Eles não chamam de pedra, é rocha. Tem uma pedra, essa pedra ela tá rocha. Essa rocha ela tá exposta sobre temperatura, pressão, salinidade, umidade, chuva. O primeiro ser que vai colonizar aquele ambiente, gente, ele é um líquen, que é essa associação de fungo e algas. E outra, os líquens, eles são extremamente bioindicadores da qualidade do ar. Você vai lá para Guaramiranga, né? Vai para aquele sítio, né? Aquela serra maravilhosa. Sítio é ótimo. Aquela serra. E aí você vai fazer um passeio e você começa a observar umas estruturas, né? Do tronco lá da árvore, no meio lá do verdinho, branquinho, que eu vou mostrar na imagem para vocês, aquilo ali é líquen. E o líquen indica que aquele local ele está longe de poluição. Ou eles podem fazer uma relação mutualista chamada de micorrizas, que são fungo mais raízes de planta, que vai servir para fixar os nutrientes no solo, fixar o nitrogênio no solo. Ele é importantíssimo porque ele serve como uma adubação, tá? Então se liga nos líquens e nas micorrizas, relações ecológicas que os fungos fazem com alguns seres vivos.
São largamente utilizados no controle biológico de praga. Alguns deles vão causar as micoses, que é candidíase, que é uma IST, né? Uma infecção sexualmente transmissível. A frieira, que é o pé de atleta, quando a gente toma um banho, não seca bem entre os dedos. Então, aquela umidade ali junto dentro do tênis vai propiciar o surgimento desses fungos. Dermatoses, dermatites, que é a psoríase, que é a descamação intensa na pele. Há fungos que causam doença não só em animais, mas também em plantas, ó, que é a famosa vassoura de bruxa. E há fungos que produzem alucinógeno, que é o tal do LSD, né? Então, o fungo está amplamente aí, ó, no nosso cotidiano. Tá? A gente precisa entender qual é a importância dele para a nossa vida, qual é o benefício, qual é o malefício, né? O que é que ele vai trazer. Por isso, a gente está estudando um grupo tão importante. Então, vem comigo. Você já observou essas estruturas aqui, ó, meus escurinhas, no canto da parede, ou na sua blusa, né? Quando está em época de chuva, né? Frio, essa época de verão, fica muito abafado. Esse bolo ele também pode aparecer nas frutas, tá? Pode aparecer no pão. Nós temos as leveduras, que são fungos unicelulares. Essas leveduras, elas estão participando do processo de fermentação. Uma muito importante é a Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo que ele participa da fermentação de bebidas alcoólicas, por isso o nome cerveja, porque deriva desse epíteto específico cerevisiae. Nós temos os cogumelos, alguns comestíveis, epa, esse não, o vermelhinho é um sinal de alerta, mas lá no jogo do Mario, né, ele tinha que comer esse fungo para poder crescer, e na verdade cogumelo vermelho ele não é comestível, ele é extremamente venenoso. Esse sim é comestível, que são os champignons que vocês conhecem. E nós temos um aqui que é a orelha de pau, muito importante, muito comum lá no meio ambiente, auxiliando na decomposição e na reciclagem da matéria orgânica. Existem vários tipos de esporos, tá? Que a gente não vai se fixar nesse tipo de esporos. O que eu quero que vocês entendam é o que é e para que é que serve o esporo. O esporo nada mais é do que uma reprodução assexuada, tá? Desse grupo de animal, desse grupo de ser vivo, aliás. Porque a partir do momento que ele libera esse esporo ele vai germinar e vai dar origem a um novo ser vivo. Então, é uma forma de reprodução assexuada. Tudo bem? E aí a gente vai ver que cada grupo, né, como a gente pode ver aqui, a planósporo, zoósporo, conidiósporo, basidiósporo, ascóporo, é o tipo de esporo que cada grupo de fungo produz, tá, gente? Muito cuidado. Eu estava falando aqui, grupo de animal. Negativo. Fungo não é animal, porque ele tem um reino exclusivamente para ele. Fungo é fungo e acabou. Relações filogenéticas, nós vimos isso, que é o cladograma. Então, ele mostra as relações que ocorrem entre os tipos de fungos. Ou seja, primeiro grupo são os quitridiomicetos. Essas características aqui, ó, parede celular com quitina, absorção de nutrientes no meio, hifas, reprodução por esporos, são características comuns a todos esses grupos de animais, de fungos aqui, ó. Quitridiomiceto, zigomiceto, ascomiceto e basidiomiceto. Quando ele chega bem aqui, ó, perda de flagelo, ou seja, quem é que perdeu o flagelo? Quem é acima? Tudo que vai acima, ou seja, zigomiceto, ascomiceto e basidiomiceto. E quem está abaixo, que é o quitridiomiceto, ainda tem flagelo. Essa característica evolutiva, corpo de frutificação, zigomiceto e quitridiomicetos não formam. Quem é que forma o corpo de frutificação? Quem está acima da característica, ascomiceto e basidiomiceto. E quem é que forma o basidiósporo e basidiocarpo? Somente esse grupo de indivíduo aqui, que são os basidiomicetos. Quem está abaixo da característica, ó, ascomicetos, zigo e quitridiomicetos, não formam os basidiocarpos. Então, as relações filogenéticas, elas mostram o grau de evolução entre os grupos de fungos. Todos eles têm características gerais. Todos eles têm aquela parede celular que eu falei, tem a característica geral, armazenar glicogênio na forma de energia, mas dentro dos grupos de fungos há diferença. E as diferenças são essas. Beleza? O que a gente tem que saber de importante do quitridiomiceto que nós vimos lá, justamente no cladograma, tá?
É porque eles possuem justamente o flagelo. É um grupo flagelado. Se é flagelado, normalmente ele depende da água, ele depende de locais úmidos para poder se reproduzir, ó, úmidos e sombrios. Os amastigomicetos são aqueles fungos que não têm esporos. Ele não está nem lá dentro do cladograma que eu mostrei para vocês, tá? Esses amastigomicetos, ele não tem esporos flagelados. Então, já não tinha o nome dele lá. Claro, porque eles são divididos em zigo, asco, basídio e deuteromicetos, que foram os trezinhos, ó. Deixa eu voltar os slides, ó. Zigo, asco, basídio e o que a gente vai ver mais na frente, que é o deuteromicetos. Ok? Dentro desse que não tem flagelo, o primeiro é o zigomiceto. Ele pode se reproduzir sexuadamente, tá? Como também pode se reproduzir assexuadamente. É um fungo simples, não forma o corpo de frutificação. O corpo de frutificação, gente, é toda vida que fala de corpo de frutificação, lembra do cogumelo, lembra da orelha de pau. Não forma. Quando ele destruindo aqui, né, o cacau está em pretinho. São os únicos fungos multicelulares com hifas cenocíticas, tá? É o bolor negro do pão, quando o pão ele está mofado. Nós temos os ascomicetos, hifas septadas, tá? Eles formam justamente esporos do tipo ascóporo. E aí a gente precisa entender o quê? Que no ascomicetos há um corpo de frutificação, que é o ascocarpo, mas ele não é semelhante aos basidiomicetos. Ó, olha como é o corpo de frutificação dele. É diferente de um cogumelo, tá? Muito importante, esse slide aqui, ó. Essa informação nesse slide é o grupo de fungo mais diversificado, gente. Eles só se reproduzem assexuadamente, não troca gameta, não troca DNA. Exemplo, penicílio. Aí esse você tem que saber, gente. Porque o penicílio notado foi como eu tinha falado, é o fungo que destrói a bactéria. Foi o primeiro fungo que foi descoberto como forma de destruir as bactérias, que foi a tal da penicilina descoberta por Alexander Fleming. E aí alguns grupos de ascomicetos que a gente vai ver que eles participam da fabricação de alguns queijos. Mas lá na frente a gente vai perceber, vai entender, tá? Outra coisa importante é que os basidiomicetos, que é o quarto grupo, ele forma justamente o basídio, que é toda essa estrutura, né? Tá aqui o cogumelo, uns, e os deuteromicetos, que eles não têm uma classificação, tá? Eles aguardam ainda uma classificação para saber onde é que eles estão, onde eles estão, porque eles são considerados fungos imperfeitos, tá? Então a gente ainda está estudando esses fungos. Por quê? Porque estão fazendo comparação para ver qual é o critério, como é o tipo de reprodução deles, ainda não se sabem. O ciclo de vida, gente, ele é muito comum e muito simples, tá? As hifas, elas podem ser, a gente chama de positiva ou negativa, liberando esses seus esporos. Tá? Essas hifas, né, a gente sabe que ela tem uma função de absorver e de fixar o fungo no substrato. No caso, a gente está vendo aqui que elas estão justamente no pão. A partir do momento que esse esporo haploide ele cai no substrato, ele pode se encontrar com outro esporo haploide, tá? Aqueles dois, ó. Positivo e negativo, que é para te ver que são hifas diferentes. Ei, reprodução sexuada aqui, ó, tá trocando gameta, tá? E aí vai formar o que nós chamamos de zigósporo, que é 2N diploide, porque N com N, 2N, vai sofrer meiose, e essa meiose vai germinar esporos, onde vão se desenvolver novas hifas. Tá? Por isso que elas não são clones, digamos assim, ou idênticas umas às outras, porque elas vieram justamente fruto da troca de material genético presente nesse esporo. Tá? O ciclo de vida do Basidium micetus também é muito simples. Quero que você acompanhe aqui comigo, tá? Embaixo aqui do basídio, que é o chapeuzinho, há justamente estruturas, né, nucleares, NN,
E aí o que é que vai acontecer? Essas estruturas elas vão se unir, é o que nós chamamos de cariogamia, que é a fusão do núcleo, N com N, 2N. Ela vai sofrer uma meiose reducional, produzindo 4 célulazinhas haploides. Essas células elas são liberadas, tá, no meio, e aí vai formar a hifa positiva e a hifa negativa, tá? Ele está mostrando aqui só 2, né? Mas ele produziu 4. Elas são liberadas. Essa positiva e essa negativa, gente, elas não são idênticas, porque elas foram fruto de meiose. E meiose é fruto de reprodução sexuada, produz gametas e estruturas diferentes. Elas vão se unir, que é a plasmogamia, que é a fusão das hifas, ó. Não é mais um núcleo, são elas duas se unindo, ó, formando um micélio. E aí, ó, N com N, ó, tá aqui eles. Vão formar hifas de cariótica que vão se desenvolver e formar o basidiocarpo. Aí essas hifas são essas aqui que eu mostrei no início. Elas vão sofrer cariogramia para depois sofrer meiose e começar todo o ciclo novamente. Ok? O ascomiceto é a mesma coisa, gente, tá? Não vou me demorar nesse slide, por quê? Porque é a mesma coisa do basidiomiceto. Há aqui a cariogamia lá no asco, há uma meiose, só que agora ela produz 8 tipos de células, mas o que importa é que vai formar uma positiva e negativa, onde elas vão se unir para poder formar toda a estrutura do asco, tá? Reprodução assexuada, não a troca de material genético. Então, aqui nós temos o brotamento ou gemulação, a esporulação e a fragmentação. Tá? Então, brotamento é como se saísse um pedaço do corpo do indivíduo, como a gente pode ver aqui, ó, formando um ser idêntico. Esporulação, quando libera o esporo, e fragmentação, quando ele se parte, ele se quebra. Essas hifas, né, elas se líquens que eu falei que é uma relação mutualística, só para a gente relembrar, bioindicadores da qualidade do ar, fungos mais algas, micorrizas, fungos mais raízes de planta, que auxilia na fixação do nitrogênio e também auxilia para deixar o solo mais fértil. Nós temos aqui os fungos venenosos, a amanita, né? Alguns basidiomicetos, outros aqui, tá? Esses vermelhinhos, gente, eles são de alerta. Então, um fungo melhor para se... Aliás, você tá, vai lá, tô perdido na floresta, vou comer um fungo e tal. Se você não sabe qual é a procedência, a primeira coisa a se fazer é olhar a cor dele. Eu vi que ele tem uma coloração amarelada, avermelhada, de jeito nenhum, tá? De preferência para os branquinhos. Mas olha só, esse daqui é branquinho, um ascomiceto, mas ele é venenoso. E aí, né? Você não é especialista, você não é um micologista, então é bom evitar. E o maior ser vivo do mundo, né, gente? Como assim, Jade? O maior ser vivo do mundo é um fungo? Sim, não é a baleia, tá? Não é a baleia, como sempre dizem. O maior ser vivo do mundo é justamente um fungo chamado Armillaria. Ele fica em Blue Mountain, ok? No estado aqui de Oregon, né? Estados Unidos. Ele mede 3,8 quilômetros de comprimento. Ou seja, as hifas dele, eles se estendem, tá? A gente observa aqui, ó, né, o Cristo Redentor e aqui o raio, o diâmetro que essas hifas, né, desse fungo ele consegue, né, se estender. É uma analogia. Então, o maior ser vivo é esse fungo porque ele é formado por hifa e essas hifas, elas conseguem se estender como se fossem raízes para poder fixar esse fungo, tá? Então, ele não é grande em tamanho, tá? Ele é grande em comprimento por conta das suas hifas que ficam embaixo da terra. Tudo bem, gente? Então é isso. A gente finaliza por aqui a nossa aula de fungos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam tomando as medidas de prevenções necessárias contra o corona, tá? Espero que todos estejam bem e qualquer dúvida é só. Bem, turma. Um abraço e até a próxima. Tenham um bom dia.